saber essa diferença de constante de var e de let. E por que raios a gente não usa mais var hoje, graças a Deus, tá? Então, com o objetivo de explicar isso daqui, deixa eu clicar uma pastinha aqui, vou chamar de exemplo. Deixa eu abrir aqui o terminal, CD, desktop, entrando aqui dentro da pastinha exemplo, e vou abrir o Visual Studio Code nessa pasta. Pronto, aqui dentro de exemplo eu vou criar um arquivo index.html, tá? E aqui eu quero a estrutura básica de um documento HTML de novo. Tem um doctype, tem o HTML, daí vem o head, e depois do head o body, tá? E aqui no head eu vou colocar só que é um, tipo, diferença de const, let e var. Opa, e var. Fechou, deixa eu pedir para exibir isso aqui do lado, com live server, tá aí. E claro que eu vou usar o tempo todo aqui, ó, o inspecionador, porque eu quero acesso a esse console para mostrar o que eu quero fazer, tá? Então, já de cara nesse body, a única coisa que vai ter aqui vai ser o script. Deixa eu dar um alert aqui dizendo oi, só para ver se está funcionando, tudo funcionando, fechou. E agora vamos lá. Imagina que eu quero mostrar aqui, ó, dar um console.log na variável name. Cara, name não existe, eu nunca criei esse name aqui, ou nome, como preferir chamar, eu nunca criei. Então ele dá um erro dizendo assim, ó, cara, você tentou fazer uma referência a uma variável aqui, ó, sei lá o que não foi definida. É diferente de eu chegar aqui e criar uma const, por exemplo, nome, que é igual a Lucas. E aí, no console.log, aparece esse Lucas. Tá? Uma coisa que... O que você imagina que aconteceria, por exemplo, se no lugar de dizer que const é igual a Lucas, eu só declarasse que existe uma constante chamada nome, mas não passasse nenhum valor para ela, e pedisse para mostrar aqui através do console.log. Olha o que a gente tem, dizendo que uma constante ela precisa ser inicializada. Claro, porque se eu não inicializar agora, eu perdi a oportunidade. Afinal de contas, é uma constante, né? Agora, dá uma olhada o que acontece quando é um var, uma variável. Ele vai dizer, beleza, tu criou um nome, depois tu pode querer trocar esse nome para alguma outra coisa, por exemplo, vou botar aqui Lucas de novo, e eu vou pedir para ele dar um console.log. Então, na variável, eu tenho a oportunidade de declarar a variável, só depois dar um valor para ela, e aí sair usando. Se eu não der um valor para ela em momento nenhum, beleza, ele não vai me dar um erro, porque a variável, afinal de contas, ela existe, mas ela é indefinida ainda. Ó. Ele vem aqui como undefined, quer dizer, esse cara, sei lá que raios é isso, tá? Mas que ela existe, ela existe. É diferente de eu comentar essa linha aqui, ó, e tentar mostrar algo que não foi criado, que não foi inicializado em nenhum momento, tá? Então, qual que é o problema? O problema é que se essa variável foi criada aqui, eu tenho a expectativa de que eu vou receber um undefined aqui na linha 13, tá? E aí, de fato, eu recebi o undefined aqui, ó. Agora imagina eu primeiro tentar mostrar uma coisa que não existe e depois criá-la aqui embaixo. Então eu estou tentando mostrar na linha 11 uma coisa que não existe e agora na linha 13 eu estou criando. E olha só, eu recebo o mesmo undefined. E isso é o mistério do var. Na verdade não é um mistério, a gente sabe o que é isso. Se no lugar de var isso aqui fosse let, daria um erro pra gente. Por quê? Porque quando você usa var assim, na hora de executar o código, o JavaScript faz isso aqui, ó. Ele traz isso lá pra cima. Hã? Sério, você escreveu isso na linha 13, o JavaScript sozinho, sem você pedir e sem te avisar, ele vai levar tudo que é var lá para cima desse escopo. Então esse escopo começa aqui e ele vai levar para cá. Ou seja, mesmo que você declare aqui embaixo, na hora da execução é como se você tivesse declarado aqui em cima. Então, ó, estou declarando aqui embaixo, é como se tivesse declarado lá em cima, e essa variável é indefinida, mas é diferente dela não existir, tá? Agora, se você usa let e tenta fazer um troço bizarro como esse, tipo tentar usar uma variável que ainda não foi declarada, sabe, e só depois declará-la, aí você vai ter um erro
de inicialização de nome, o que é ótimo, é o comportamento esperado. Afinal de contas, como é que um código desse não vai retornar um erro se tu está tentando usar uma variável que nunca existiu? Tá? Só que se você faz isso, quer dizer, a posição correta disso aqui seria isso. Esse cara em cima, primeiro eu declaro um negócio para depois tentar usar. Tá? Então aqui ela já existe, apesar de ser indefinida, ela existe, o que já está ótimo. O problema é que quando eu coloco aqui embaixo, eu quero que dê erro, eu quero que me alerte dizendo, cara, tu tentou usar esse cara, mas tu só criou ele aqui. E quando eu uso var, veja só, ele não me dá erro. Por quê? Porque nos bastidores ele empurra o var lá para cima, ou ele faz o que se chama de hasteamento, é como se fosse uma bandeira, e ele joga esse cara lá para cima, apesar de eu ter criado ele na linha 13, ele joga lá para a linha 10, tá? E ele vai executar o código desse jeito, que é diferente do jeito que eu estou vendo. Eu vejo isso, ele executa isso, tá? Esse processo aqui é chamado de hasteamento ou hoisting, tá? E isso é uma naba, que é um comportamento que vem junto com a utilização do var. Como o JavaScript já existe há muito tempo e tem sites que foram feitos desse jeito e passaram erros como esse batido, eles não podem mudar o comportamento do var. Então, para corrigir o hoisting, para evitar hoisting, para não fazer mais hoisting, para não ter hasteamento, a gente usa let. E a gente tem certeza que a variável passa a existir na linha que ela foi criada. Por exemplo, ela não existe aqui, daqui para baixo, na 13, ela existe. Ó. Então eu vou dar o primeiro console.log e vou dar outro em seguida. Esse primeiro tem que dar um erro e já tem que parar, tá? Porque ele nem consegue chegar nesse segundo. Agora, se eu comentar esse primeiro aqui e criar a primeira variável e depois dar console, ó, agora ela existe, entendeu? Porque o let se comporta assim. O let cria a variável na linha que eu digo para criar a variável. Ao contrário do var, que eu digo para criar aqui na linha 13, e nos bastidores ele faz esse hoisting para mim. Ele leva lá para cima, tá? Dando... não vai dar um erro, tá? Mas o fato de não dar um erro não é necessariamente bom. O fato de eu escrever um negócio bizarro como esse daqui, sabe? Onde eu tento usar uma variável que não existe e depois eu declaro ela, isso aqui, o fato disso aqui não dar erro é muito pior do que dar erro, entendeu? E para garantir que um troço errado desse aqui vai dar erro, a gente usa let. E o let não tem o problema de fazer um hoisting, ou seja, um hasteamento indesejado, que é o que a naba do var faz. Fechou? Então é isso daí.